a gente tem os tratamentos cirúrgicos, são chamados minimamente invasivos, que estão em desenvolvimento no mundo todo e que têm crescido muito nos últimos anos, tá? Então, o que acontece? Vamos pegar, então, um paciente jovem que tem operado um ligamento cruzado, tem tirado um pedaço de menisco há pelo menos 10, 15, 20 anos atrás, e ele tem o joelho travado. Então, você coloca de frente para a gente examinar, a gente vê que um joelho não estica igual ao outro. O joelho está travado. Então, o que acontece? A gente chama em medicina de perda de extensão. Então, o joelho ele até dobra, mas ele não estica, ele não tem extensão. Quando isso acontece, aumenta muito a pressão daquele ossinho chamado patela contra o fêmur. E esse desgaste da cartilagem da patela contra o fêmur, que não é condromalácia, tá? Lembrando aqui, deixar bem claro, tem nada a ver com a condromalácia, ele começa a acelerar demais a degeneração da articulação. Por quê? Porque ele começa a liberar debris lá dentro, como eu falei, gera reação inflamatória e aquela artrose está evoluindo muito, muito rápido. O que eu faço? Eu levo esse paciente para o centro cirúrgico, é uma cirurgia que ela não é tão complicada, né? É uma artroscopia, mas para mim ela é muito trabalhosa, que é chamada de intercondiloplastia. Então leva para o centro cirúrgico, coloca a câmera dentro do joelho e aqueles bicos de papagaio que estão bloqueando, às vezes estão batendo no ligamento cruzado, que estão batendo numa estrutura que a gente tem na tíbia, que é chamado de espinha da tíbia, a gente tem que liberar. Então pega uma ponteira que oscila e que aspira, chamado de lâmina óssea ou lâmina de shaver ósseo, e eu vou tirando e vou alargando a calha do ligamento cruzado, tá? Alargo, para que o paciente consiga esticar o joelho. Vou tirando os bicos de papagaio, tiro o bico de papagaio na região da patela, do fêmur, tiro na região de dentro, de fora do joelho. Às vezes eu preciso fazer aqueles furinhos da artroscopia de cima para baixo para poder ter acesso. E, em geral, na grande maioria das vezes, o paciente estica o joelho, muitas vezes até 100% no pós-operatório imediato. Então, ele entra na mesa cirúrgica com o joelho travado, bloqueado, e ele sai com o joelho desbloqueado. O que vai acontecer? Conseguiu esticar o joelho, reduziu a reação inflamatória da cartilagem da patela, certo? Reduzindo, a gente vai ganhar uma janela para ganhar massa muscular. Ganhou massa muscular, ganhou contração muscular, o joelho está mais protegido, tá? Então a gente desacelera aquela progressão da doença. Além da intercondiloplastia, muitas vezes a gente pega pacientes jovens que perderam menisco, né? Principalmente os pacientes que foram operados até 2010, era muito frequente tirar mesmo menisco, fazer artroscopia, reconstruir o cruzado, tinha um pedacinho de nada, arrancava, alça de balde ela arrancava, e hoje em dia a gente tenta preservar o menisco ao máximo possível, né? Lembrando que o menisco é aquele amortecedor que a gente tem no nosso joelho, então quando é possível a gente sutura, tá? Na dúvida, dependendo do paciente, dependendo da atividade física, eu sempre suturo. Por quê? Mesmo que lá na frente falhe, vamos dizer, suturei hoje, daqui a 2, 3 anos, rompeu o menisco de novo e tal, vai ter que tirar a sutura, etc. Pelo menos você ganhou 2, 3 anos de preservação de menisco e 2 a 3 anos aí a menos de start de uma artrose, tá? Mas falando daqueles pacientes que perderam um pedaço de menisco e está vendo que aquele joelho está entortando para dentro ou para fora, ou às vezes nem perdeu o pedaço de menisco, mas até por genética, o menisco depois dos 40 anos ele parou de funcionar direito e pulou fora, chama síndrome da insuficiência do menisco, você começa a aumentar a pressão de um osso contra o outro. Então, o fêmur começa a fazer uma pressão muito grande contra a tíbia. Às vezes, essa pressão é na ordem de 300%, a cartilagem começa a morrer e o paciente vai começando a ter artrose. Se você não fizer nada, qual que vai ser a evolução natural? Começa a afundar, o osso começa a afundar. Então, aumento da pressão do fêmur contra a tíbia, começa a afundar, principalmente em mulheres, porque a mulher tem uma massa óssea reduzida em relação ao homem, e aí se realmente o paciente tiver muita instabilidade, às vezes o único tratamento que tem é prótese. O que a gente faz nesses pacientes que têm artrose chamado monocompartimental, ou seja, só na região de dentro ou só na região de fora? A gente faz uma cirurgia chamada de osteotomia, né? O que é osteotomia? É desentortar a perna, desentortar o joelho. Então tem a osteotomia valgizante, que a gente tira o varo, que é o joelho do Garrincha,
e joga para valgo, e a osteotomia varizante, que é o contrário. A valgizante é feita na tíbia e a varizante costuma ser feita no fêmur. Então, quando você tira a pressão daquele compartimento que estava doente, degenerado e estava avançando e joga para o lado sadio, você desacelera a doença. Então existe uma média pela literatura de retorno para o esporte de 1 ano a 1 ano e meio, em média, após uma osteotomia. A osteotomia é indicada para pacientes, em tese, até 55 anos, mas às vezes eu fujo um pouco do parâmetro do livro, porque eu pego pacientes aqui de 60, 62, até 65 anos, que são muito ativos e têm um biotipo muito mais jovem em relação à idade cronológica, então eu acabo tendo muito sucesso na indicação. E aí esse paciente ele desacelera a progressão da doença, melhora sintoma, existe todo o protocolo de transição e retorno para o esporte, e ele consegue voltar a jogar, a praticar atividade física. Então a indicação está ligado a pacientes jovens ativos para manter a pessoa na atividade física, manter a pessoa no esporte. E lembrando que para atletas profissionais, a pessoa que vive do esporte, um jogador de futebol, por exemplo, esse tipo de cirurgia, como demanda um pós-operatório um pouco mais prolongado, às vezes não vale a pena fazer, às vezes vale a pena entrar com um tratamento conservador, sem cirurgia ao máximo possível, para que a gente consiga manter essa pessoa ativa, né? Existem alguns jogadores que já passaram comigo, tem até um pouco mais famoso que está acompanhando comigo também, e a gente tende a fugir da osteotomia porque a pessoa tem que tirar pelo menos 1 ano para poder reabilitar de maneira correta. Óbvio que ela não vai ficar parada exatamente 1 ano, mas ela precisa reabilitar de uma maneira correta, e para um atleta profissional, às vezes 1 ano significa fim de carreira, tá? Então tem a osteotomia com resultados excelentes, índices de retorno para o esporte muito, muito grande. É uma cirurgia que indico, faço muito, e a gente vê que o resultado em adultos jovens, né, em pessoas de 50, 55, 60 anos, é muito, muito bom.